Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Helder Fazenda, 37 anos, professor de matemática, implora por um espaço para 2 sacos de alimentos numa das suas embarcações. Salienta-se que uma sua embarcação se encontrava em perigo devido à subida da maré do rio Buzi, em Moçambique. A t-shirt de super-homem foi aquela com que Helder ficou depois do ciclone Idai. E hoje quer mesmo ser o herói da família. Saí do Buzi ontem para cá, busca de alimentação. Produto da primeira necessidade para socorrer a minha família que se encontra também sem nada para comer. Não há comunicação mesmo, via terrestre, não há comunicação, nem transporte, nada. Só talvez essas pequenas embarcações estão aqui a circular. A vegetação vergada nas margens mostra a que ponto chegou a fúria das águas. Uma semana passou, mas ainda há muita gente isolada. Muitas pessoas, estamos a falar de mais ou menos 3.000. 2.000 ou 3.000 pessoas. Todas estão ainda lá. Nós conseguimos sair porque vimos que tinha umas 2, 4 pessoas que saíram daqui da vila para lá. Então procuramos saber os caminhos que usaram, nos disseram o caminho e fomos obrigados a arriscar. Em alguns pontos a água continua alta, mesmo assim alguns arriscam atravessá-la a pé, porque não receberam ajuda e querem ver a família. Não recebemos nenhum apoio, apareceu um avião, um helicóptero, desceu um pouco, perguntou se tinha algo para se comer, respondemos que não tinha, disseram que iam voltar, não deram mais nenhum sinal e até hoje não chegaram a voltar. Só hoje que conseguimos sair de lá às 4 e de onde nós saímos até aqui tinha uma quantidade de água mais ou menos até no peito e só chegamos aqui às 12. As memórias da cheia ainda estão presentes. Para dia 17, enquanto entra cheia. Então cheia que veio inundar todo mundo e que ficamos mesmo submersos. Percebemos que está a vir uma cheia. Ouvimos só som de água. Esta água não sabia que quando há uma cheia mesmo, a água faz um barulho. Fomos ver e aquela água vinha com a pressão, não conseguimos, só subimos em cima do teto. Saímos ontem em cima do teto e hoje saímos às 4. Procuramos vir até aqui na Vila do Buzi, chegamos às 13. No Buzi, o distrito mais alagado, estes residentes queixam-se de fome. A dificuldade está aqui é de fome, não temos nada, nem de comer, nem de beber, nem água de beber não temos. E aqui a dificuldade que temos é de ir à beira e não temos dinheiro suficiente para ir à beira. Quanto à ajuda, ainda não temos nenhuma ajuda até hoje. Até hoje, neste preciso momento que estamos a falar, ainda não temos nenhuma ajuda. É preciso comida, é preciso medicamento, é preciso água. As pessoas estão a beber essa água turva. E essa água turva que vai nos provocar muitos problemas de diarreia. Famílias continuam separadas e sem contacto. Não sabe, não tem meu contacto, também não há rede. Não sabe se eu estou viva ou em que estado me encontro. Eu também não sei minha família em que estado encontra-se. A dificuldade que eu tenho é de ir à beira, a minha família me ver, eu também ver minha família. Não sei se existe, eu não sei. Com esse ciclone que houve. No distrito de Buzi, no centro de Moçambique, estima-se que as águas levem ainda mais 2 semanas a voltar aos níveis normais. O empresário português Manuel Guimarães levou 25 anos a criar 3 empresas nos arredores da Beira. Passado uma semana após o ciclone Idai ter arrasado as suas empresas, o empresário tenta apurar os prejuízos. Manuel Guimarães demorou 25 anos a criar 3 empresas na Beira, em Moçambique. O ciclone levou tudo. Uma semana depois ainda está a tentar apurar os prejuízos. Na minha opinião, é a altura de nós juntarmos esforços, juntarmos energias, no sentido de avançarmos e reconstruir aquilo que, a mim particularmente, me demorou 25 anos a criar. Um dos negócios de Manuel Guimarães envolve répteis. Durante uma reunião com o secretário de Estado das Comunidades, o empresário não escondeu a emoção enquanto relatou a ajuda que teve para salvaguardar os animais. É que a preocupação de todos é que me diziam, então e os crocodilos? Não fugiram. Porquê? Porque eu tive 40 homens bravios, moçambicanos, ficaram lá noite e dia a aguardar a possibilidade dos muros caírem. Eles caíram. Os muros caíram, mas imediatamente foram repostos.
O empresário parou e sentou-se emocionado. Só passado um pouco é que conseguiu contar o que as cheias causadas pelo Bidai fizeram ao gado que tinha e ao pastor que o guardava. Quando chegou ao curral, o pastor contou-lhe que deveriam ter perdido 500 animais, mas não se lembrou de que tinha perdido 4 filhos. Manuel Guimarães não hesitou e disse que trocava as cabeças de gado todas pelas vidas dos filhos do pastor, que não largou o posto que tinha durante a tempestade. Não é nunca mais a mesma quinta. Na sala cheia de portugueses, as histórias são semelhantes. Neste momento, a nossa empresa tem cerca de 1000 animais em cima da linha férrea, porque é o único local onde eles podem estar a salvo. Eu tenho, neste momento, homens a carregar sacos de 50 kg de farinha para ir dar alimento aos animais, porque eles não têm onde pastar. E este é um drama que não tem fim à vista. Por isso pedem ajuda ao governo português. Foram avisar que o comboio ia passar, que íamos tirar os animais de cima da linha férrea. Eu pergunto, para onde? Tenho homens preparados para cortar a linha férrea com maçaricos. Se me obrigarem a isso, eu vou cortar a linha férrea. Portanto, eu peço ao governo português que intervenha junto do governo moçambicano. No centro e norte de Moçambique há mais de 6.000 portugueses inscritos nos serviços consulares. Pelo menos 2.500 vivem na Beira, zona mais afetada pelo ciclone. Queixam-se de falta de ajuda quando ela é mais precisa. Do secretário de Estado fica a promessa de uma resolução rápida dos problemas. O primeiro avião C-130 com o apoio do Estado português está a chegar a Moçambique. Em Moçambique não há helicópteros, nem barcos com motor, nem mergulhadores equipados para ajudar a salvar a população em risco. Só há uma canoa esculpida à mão e com remos improvisados. Aqui não há helicópteros, nem barcos com motor, nem mergulhadores equipados para salvamentos. Também já não há ninguém para salvar. No Rio Lucite, em Matarara, só se recolhem corpos. O capim envergado mostra como foi a fúria da corrente. António indica a altura a que chegou a água. António e Armando já recuperaram 30 corpos. O último é de uma criança. Continua por recolher debaixo de um tronco. Eu estive a procurar o meu dinheiro que eu perdi também nesse dia. E então cheguei aqui, até aqui no mato, porque a água corria para aqui no mato. Os que não são reclamados são sepultados. Muitos continuam desaparecidos. Armando ainda salvou a esposa. Minha esposa estava lá naquele cantinho. E onde é que estavam as pessoas que você salvou? Aquele que se lavou, aqui 2 pessoas se lavou. Aquele que estão. Quantas pessoas morreram? São 3 pessoas. 3 ou 4? Já 4 de minha tia. Muitas famílias deste centro de apoio em Sussudenga ainda procuram familiares e amigos. Uns quantos, como António e Armando, ajudam nas buscas, quase vergados pela fome, mas resistem. Sara Joaquim pouco comeu nos últimos 3 dias. Conta que ainda não sabe da família, levada no sábado pela corrente que veio de Sofala. Sofala. Desde Vagataqualini? Sábado. Estava dentro da casa mesmo, então saiu por ver esta água, correr, tentamos subir no árvore, então outro caía, aí em cima da árvore. É isso. E há muitas pessoas que estão a procurar famílias deles? Muita até, sim, muita até. Quantas pessoas mais ou menos estima que possam estar a procurar suas famílias aqui nesta zona? É muita, não sei, para contar também. Tudo se perdeu. É hora de recolher o donativo das autoridades. A próxima refeição é sempre uma incógnita. O português Manuel Guimarães tem no centro de Moçambique uma quinta com 26.000 crocodilos com muros que o ciclone Idai derrubou. No entanto, 40 pessoas impediram a saída dos animais e provocaram uma desgraça terrível. Manuel Guimarães ainda sofre. Criador de crocodilos, mas com lágrimas sentidas e de gratidão para com os funcionários que enfrentaram o ciclone a céu aberto. E tive 40 homens bravios moçambicanos, 40 homens 40 homens com H grande que se sentaram ali perto dos muros e estavam preparados para, quando o muro caísse, repor
as chapas isotérmicas. É graças a esses 40 homens que nunca mais podemos esquecer que não temos uma desgraça, quer para a empresa, porque 26 mil crocodilos é muitos milhares de dólares, e uma desgraça para a população, porque já viram que era 26 mil crocodilos aí à solta. Enfim, seria terrível. Felizmente, graças a eles, estamos aqui e podemos falar disto que aconteceu, não é? Esta foi a barreira que caiu e que os 40 homens reergueram debaixo do ciclone. Ficamos aqui todos agachados, sentados. Pronto, não foi fácil. Sinceramente, falar disto dói muito. Porque cada um pensa, eu vou perder minha família, meus filhos a defender um crocodilo. Mas pronto, 40 pessoas, para tantos milhares que tem aqui na beira, 40 e pouco. Vale a pena estarmos aqui para sermos milhares de pessoas. E estamos felizes, embora doeu, porque à noite, 2 noites perdidas, não é fácil. Pode parecer uma loucura, mas para os funcionários tratou-se de defender o ganha-pão. Posso dizer que estávamos a fazer o nosso salário para os próximos anos, não só deste mês de março, mas para os próximos anos. Imagine se todos fossem embora. Eu não estava aqui hoje a falar. Era na minha casa, para não haver mais serviço. O ciclone Idai deixa marcas no pensamento de cada um. Noutra quinta, a Quinta dos Bois, Manuel Guimarães não consegue esquecer as palavras do pastor João, que lhe guardava o gado durante a tempestade. Patrão, perdi os animais, mas por causa de estar lá eu perdi 4 filhos, não é? E por isso deixe-me dar uma palavra de... Não sei que palavra possa dizer que possa transmitir este agradecimento a estes 40 magníficos aqui da Quinta dos Crocodilos e àquela malta da Quinta da Agripeca dos Bois, que só por isso não perdemos mais animais. Infelizmente o Sr. João perdeu 4 filhos. Eu vou-lhe fazer uma casa, vou-lhe dar um terreno, mas nunca lhe posso devolver os filhos. Por mais que lhe faça, nunca lhe posso devolver os filhos. Lavado em lágrimas por um ciclone que para muitos vai durar para sempre. O presidente do PSD de Portugal, Rui Rio, sublinha a influência de Portugal para sensibilizar a comunidade internacional para a situação em Moçambique. Referiu a sua importância para multiplicar a escala da ajuda humanitária. Segundo o líder do PSD, Portugal tem hoje uma capacidade de influência no mundo que não é só na União Europeia, mas à escala mundial. Segundo um balanço provisório, a passagem do ciclone Idai causou 447 mortos em Moçambique. O ciclone afetou pelo menos 2,8 milhões de pessoas nos 3 países africanos. Eu nem digo que tenha essa obrigação, isso está dentro de todos nós, todos os portugueses aceitam, querem, desejam exatamente que isso aconteça, mas mais importante do que o apoio que Portugal ele próprio possa dar, e que é sempre bem-vindo por Moçambique seguramente, a nossa posição relativamente a um país irmão como Moçambique e depois face àquilo que é hoje a nossa capacidade de influência no mundo, que não é só na União Europeia, também mais à escala mundial. O próprio secretário-geral da ONU é português, o engenheiro António Guterres. Eu acho que aquilo onde nós podemos ser mais úteis ainda é na sensibilização da comunidade internacional para que surjam apoios de uma escala completamente diferente àquela que Portugal pode dar. Portanto, temos esses 2 patamares, um mais do que óbvio e o segundo no esforço que podemos fazer junto à comunidade internacional e que na minha perspectiva estamos a fazer. A área submersa em Moçambique é de cerca de 1.300 km², segundo estimativas de organizações internacionais. O número de pessoas afetadas pelo ciclone Idai poderá ultrapassar os 3 milhões. Quanto aos recursos necessários para a assistência humanitária são ainda muito insuficientes. A afirmação é da Graça Machel, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. Graça Machel falava em conferência de imprensa ao lado de Henrietta Fore, diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Todos nós podemos imaginar o que é que significa estar pendurado em cima de um teto ou numa árvore. As pessoas já começam a cair de exaustão por causa de todas as coisas que nós podemos imaginar. Portanto, acelerar as ações, aumentar e acelerar as ações de busca e salvamento, para que todas as pessoas estejam num lugar minimamente seguro. Essa é a prioridade número 1. E devemos sentir-nos profundamente preocupados disso não se ter conseguido fazer em tempo relativamente curto. Mas isso quer dizer que nós vamos precisar por muito tempo de meios aéreos, porque não há estradas que permitam levar em grandes quantidades para todos os centros de acomodação. E fazemos apelo ao mundo para saber que os meios aéreos que estão a ser usados para salvamento vão ser necessários para continuar por mais tempo para fazer a distribuição da assistência de todo tipo. Esta é uma emergência nunca vista na nossa história. É verdade, a Beira é a primeira cidade na história, quer dizer, do mundo que eu saiba, que foi completamente arrasada. E, portanto, estamos preocupados com Beira e temos que concentrar a atenção lá. Mas é preciso realmente lembrar-nos de que são muitos outros distritos que estão afetados. Os números que o governo teve de apresentar numa primeira fase estão muito por abaixo daquilo que são o número de pessoas afetadas. Nós temos muito acima, eu posso arriscar, muito acima de 3 milhões de pessoas que estão afetadas. E todo o apoio ainda é insuficiente. Então, daqui a algumas semanas, o mundo tem que se preparar para números muito maiores, para pedidos de assistência de grande escala e de uma sofisticação e complexidade de como é que se reorganiza uma cidade que ficou totalmente arrasada. Nunca aconteceu. Aconteceu aqui. O mundo já viu as Caraíbas com ilhas, não é verdade? Mas uma cidade como Beira ficar completamente arrasada, esta é a primeira experiência. E é bom que se diga, isto é climate change. É climate change. E dizia-se, os pobres serão aqueles que vão pagar o maior preço. Eu tenho a maior dor para poder dizer que é o meu país, é o meu povo, que vai ficar na história como tendo sido a primeira cidade a ser devastada completamente por climate change. Portanto, todas as experiências de reconstrução após climate change vão ter de se pôr à prova aqui, neste país e naquela zona do nosso país. O balanço provisório da passagem do ciclone Idai em Moçambique voltou a aumentar, subindo para 417 mortos. Em Portugal, Catarina Martins, coordenadora do Bloco Esquerda, num ato simbólico, pintou um mural sobre violência doméstica. Esta campanha visa prevenir o crime da violência doméstica. O Distrital de Setúbal do Bloco de Esquerda está a iniciar uma campanha sobre a igualdade de género, que fala também da violência, mas não só, da partilha das tarefas domésticas, do cuidado das crianças. É uma campanha muito dirigida também à prevenção, com trabalho nas escolas, porque o Distrito de Setúbal é um dos distritos do país com mais violência doméstica. E aproveitamos para, aqui que lançamos esta campanha, apresentar também o projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresenta agora no Parlamento, que tem duas novidades em relação ao que tem sido o debate sobre a violência doméstica. A primeira é a incorporação na lei de uma sugestão, de um pedido da Procuradora-Geral da República para que haja uma audiência imediata para a memória futura das vítimas de violência doméstica. A segunda é uma alteração que ainda não foi colocada em cima da mesa por nenhum partido, mas nós temos uma enorme expectativa de que possa recolher unanimidade no Parlamento. É uma alteração que vai ao encontro da Convenção de Istambul, que Portugal ratificou, e que prevê que as crianças que vivem em contexto de violência doméstica sejam consideradas vítimas, tenham o estatuto de vítima, seja compreendida esta vulnerabilidade destas crianças. Na verdade, qualquer criança que vive em contexto de violência
violência, mesmo que a agressão física direta não seja a criança, é vítima de violência doméstica, porque é um contexto naturalmente de uma enorme violência psicológica, quando não física também muito grande. E portanto considerar as crianças no primeiro momento, desde logo, como vítimas e dar-lhes esse estatuto de vítima, é o que as pode proteger na forma como são ouvidas, imediatamente, para depois não as vitimizar sucessivas vezes em maiores audiências de tribunal, mas é também o que permite, por exemplo, quando o Tribunal de Família toma decisões sobre guarda, sobre visitas das crianças, compreenda que aquelas crianças são vítimas e que, portanto, se há um agressor, elas devem ser afastadas também desse agressor. Julgamos que, com o estatuto de vítima das crianças que vivem em contexto de violência doméstica, podemos conseguir duas coisas muito importantes: proteger as crianças, seguramente, e travar no imediato o convívio que faz com que a violência se repita. Em Portugal, o encerramento da linha do Corgo deixou um vazio nas aldeias entre Vila Real e Arégua. E 10 anos depois, ainda são muitos os que mantêm a saudade e sonham com o regresso do comboio. Neste caminho entre montes passaram um dia comboios a vapor. 10 anos depois do encerramento da linha do Corgo, há ainda um vazio nas aldeias entre Vila Real e Arrégua. Muitos sonham com o regresso do comboio aos trajetos serpenteantes em que percorria as encostas da aldeia de povoação. Na altura, a linha era até meio de sustento para quem vivia a seu lado. As pessoas sentiram muita falta do comboio. Vamos lembrar de que aqui a freguesia de Irmida, na altura, aí 90% das pessoas eram ferroviários ou familiares ferroviários, e isto causou um bocado de choque na população. A linha do Corgo foi encerrada a 25 de março de 2009 por decisão do governo de José Sócrates, que alegava então razões de segurança. Mas já bem antes, em 1990, era encerrado o troço da linha entre Vila Real e Chaves por decisão do governo de Cavaco Silva. Em 2009 fechou-se o restante ramal e em 2011 o então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho terminou de forma definitiva a possibilidade de reabrir a linha do Corgo. Para António Bento, como para muitos outros moradores de povoação, os autocarros que entretanto chegaram pouco fizeram para dar nova vida às aldeias antigamente percorridas por transportes em carris. Não havia autocarros, era o único meio de transporte que a população tinha. Viaturas próprias haveria algumas, mas muito poucas, e o comboio era utilizado diariamente, assim como para os alunos que frequentavam a escola em Vila Real, diariamente às 7h30 da manhã se deslocavam para Vila Real e regressavam à noite. Era o único meio de transporte que havia na freguesia. A gente com o comboio parecia que estávamos mais completos. Até sabíamos as horas e tudo. Como assim? Sabíamos, olha, sentíamos o comboio no alto, olha, já são 6 horas que já veio o comboio. Não é porque o comboio tinha aquelas horas. E a gente sabia. Olha, já são quase 8 horas, já veio o comboio das 8, já veio o comboio da manhã, já são 7h30, ou 7 menos o quarto, que é primeiro, também houve às 7 menos o quarto. Quando os miúdos andavam na escola, sentimos tristeza, não é? Sentimos tristeza, porque a gente nasceu já a ver o comboio aqui. Por isso era uma coisa que tiraram de toda a vida. Assim que os carris foram arrancados, chegaram a ser anunciadas obras de mais de 23 milhões de euros e a reabertura da linha em setembro de 2010. Passaram, entretanto, quase 10 anos. O Partido Ecologista Os Verdes continua em campanha pela reativação da linha do Corgo, com a promoção de uma caminhada pelo ramal de 25 km que liga Vila Real ao Peso da Régua. É uma oportunidade também para potenciar o emprego aqui na região com a vinda de turistas. Nós temos a linha do Douro, com cerca de 40 mil turistas a utilizar, e temos o Vale do Corgo, lindíssimo, e que com certeza os turistas iriam querer visitar e apreciar até essa paisagem até Vila Real. Se verificarmos a parte de baixa do Douro, que é aqui as freguesias de Vilarinho, dos Freiros, Alvações do Corgo, Irmida e Folhadela, tem uma vista paisagística que só viste, não é? Isto é deslumbrante. Era bem bom que viessem, era bem bom. Porquê? Porque aí faz falta, aí é muita gente, quem não tem carro. Carmen Forte recorda também os tempos em que o marido era guarda de passagem de nível em povoação. Lamenta também que esses tempos não voltem. Eu tenho saudades do comboio, que ia lá levar a comer ao meu marido. E temos muita falta do comboio. Sentimos muita falta dele. Pronto, olha, está dito.
Também a própria autarquia recorda que Vila Real é a única cidade universitária em Portugal que não está servida de composições sobre carris. Vila Real é a única cidade com ensino universitário que não tem transporte ferroviário. É um objetivo e julgo que é possível reabilitar a linha e voltarmos a ter a ferrovia. Mas uma ferrovia que seja rápida, que seja confortável, que sirva para fins turísticos, mas também para carga. E isso não será fácil sem um grande investimento. Estou convencido que, apesar dos nossos desejos, nos próximos 4, 5 anos esse investimento não se concretizará. Mas estamos disponíveis para continuar a lutar e para continuar a alertar o poder de Lisboa para a necessidade desta linha. Para quem vive nas aldeias, restam assim as memórias de um tempo em que não se sentiam tão isolados. Era mais animação. Eu estava mais animado isto com o comboio. Eu acho que sim. Primeiro passava o comboio, ainda houve tempo que passavam os tropas, vinham os estudantes. Era mais animado. Agora também há menos gente, não é? Na altura havia mais, mas o comboio faz falta. Faz. Estava a aldeia mais completa com o comboio. Era bom que viesse outra vez. O presidente do PSD, Rui Rio, acredita que as medidas criadas pelo governo para incentivar o regresso de emigrantes a Portugal serão insuficientes. Segundo Rui Rio, se os salários forem mais baixos do que nos países onde vivem, os imigrantes não regressarão. O governo introduziu o programa Regressar, destinado a atrair a Portugal nacionais que saíram do país depois de 2015. O governo pretende que durante um período de 5 anos paguem IRS apenas sobre 50% dos rendimentos de trabalho. O regime especial destina-se aos ex-residentes desde que não tenham vivido em Portugal nos últimos 3 anos anteriores e que regressem em 2019 ou 2020. Eu compreendo que o Governo queira ter medidas que facilitem o regresso a Portugal. E não há nada a dizer contra isso. Como é lógico, a não ser que depois não tenham um plano de equidade, não de igualdade, mas de equidade. Agora, há uma verdade que é indesmentível. As pessoas só regressam a Portugal, vindas do Reino Unido ou de outro lado qualquer, só regressam a Portugal se Portugal estiver capaz de oferecer empregos e salários em melhores condições do que aquilo que oferece agora. A taxa de desemprego em Portugal baixou substancialmente. É indiscutível que baixou substancialmente. No entanto, o tipo de emprego e, fundamentalmente, os salários oferecidos são muito baixos. Não, eu aconselho os portugueses a voltar para Portugal, como é evidente. Agora, depois cada um tem o seu comportamento individual que nós temos de respeitar. E se alguém me diz, bom, eu estou aqui, ganho aqui onde estamos neste momento, ganho 2.000 libras, e se for para Portugal ganho 1.000 euros, convenhamos que argumentos é que pode haver para levar a pessoa outra vez para Portugal. Agora estou convencido que se calhar, enfim, naqueles que estão cá há pouco tempo, também não é preciso chegar exatamente ao mesmo salário, agora é preciso, enfim, pagar substancialmente mais. Para pagar substancialmente mais, como digo, tem de haver políticas económicas que levem que a médio prazo, não é a curto nem a longo, que a médio prazo a economia portuguesa seja mais robusta, seja mais forte, esteja capaz de pagar esses melhores salários, esteja capaz de pagar a dívida pública, esteja capaz de ter um orçamento de Estado mais forte que também possa pagar melhores salários aos funcionários públicos. É esta a regra. Este regime consagra vários incentivos a quem regressa a Portugal, entre os quais se destacam a redução de custos e a comparticipação em despesas relacionadas com o transporte de bens. Serão igualmente concedidas comparticipações relacionadas com eventuais reconhecimentos de habilitações literárias e qualificações profissionais. Um grupo de portugueses levantou a bandeira nacional durante a manifestação em Londres a favor de um novo referendo ao Brexit. Este argumentou que os britânicos agora estão mais informados e que têm o direito de mudar de opinião. Ao levar uma bandeira portuguesa, o grupo quis sinalizar a presença e a solidariedade dos portugueses com os restantes manifestantes. Segundo os organizadores, a manifestação contou com cerca de 1 milhão de pessoas. Este profissional da hotelaria concorda que as pessoas estão mais informadas do que na altura do primeiro referendo em 2016. Segundo o profissional,
A imigração influenciou grande parte dos britânicos a votarem pela saída do Reino Unido da União Europeia. A mensagem é contra. Eu acho que o momento em que fizeram o primeiro referendo foi inoportuno, muito inoportuno. Agora é uma altura em que as pessoas estão mais informadas e acho que é a altura para nós que não tomamos uma posição anteriormente, tomamos a posição agora. O momento foi inoportuno, como a Bernarda disse, foi o timing errado. Há 3 anos atrás havia uma grande febre da imigração ilegal e outras crises. Neste momento o povo está mais informado e deviam dar uma nova oportunidade ao povo de decidir novamente sobre o Brexit ou não. Eu acho que neste momento o povo terá uma outra opinião em relação a tal assunto. Temos a preocupação, porque também nos toca um pouco, não é? É uma situação que nos vai, digamos, poderá nos afetar diretamente. E nós devemos, como companheiros, digamos assim, de país, de cidade, estar do lado deles e preocupar-nos e apoiar-nos e também participar. É importante demonstrar à Theresa May que o que ela está a fazer é um disparate de todo tamanho e que deve dar a oportunidade aos eleitores para, se tiverem que mudar o sentido de voto, para poderem mudar o sentido de voto, porque no caso dela, ela mudou também o sentido de voto, que ela era Remainer e agora é Brexiter. E acaba por ser é importante para nós demonstrar a ela que se ela pode mudar de campo, nós também podemos e os eleitores britânicos também podem. É de facto uma forma de pressionar e dos decisores políticos verem que cada vez mais pessoas estão alerta. Esta maioria silenciosa das pessoas que são contra um Brexit deslocado e que altamente prejudicial, é mais uma ajuda. Mas de facto não será capital, mas tal e qual como uma petição que está quase a chegar aos 5 milhões, de facto é um chamar de atenção muito grande para a Theresa May e para o Governo, que as pessoas estão cada vez a insurgir-se mais contra isto. O processo de saída do Reino Unido da União Europeia está atualmente num impasse. Esta situação deve-se à falta de uma maioria de deputados que aprove o acordo negociado pelo governo com Bruxelas. A União Europeia também já aceitou adiar a data de saída prevista para 29 de março para 12 de abril. Este prazo poderá estender-se até 22 de maio, se o Parlamento Britânico, entretanto, aprovar um acordo. Em Portugal, o Grupo TAP registrou em 2018 um prejuízo de 118 milhões de euros. Recorde-se, no ano anterior, o grupo registrou um lucro de 21,2 milhões de euros. O Grupo TAP registrou em 2018 um prejuízo de 118 milhões de euros, valor que compara com o lucro de 21,2 milhões de euros registado no ano anterior. Ainda assim, a receita teve um aumento de 9,1%, passando de quase 3 milhões de euros em 2017 para 3.251 milhões em 2018. É um perfil de uma empresa em transformação, de uma empresa que está num processo de estruturação, e a gente hoje enfoca na explicação dos resultados líquidos de 2018 e que vão além do número nu e cru, vão além dos 118 milhões, dos 3,6% de prejuízo líquido, e já que a empresa não causa impacto somente através do seu resultado financeiro, mas também através de diversas iniciativas. O responsável alerta, no entanto, que o crescimento da TAP pode ser comprometido se as obras no aeroporto de Portela, cujo início está previsto para o segundo semestre deste ano, não estiverem concluídas até 2021. As saídas rápidas, a extensão da taxiway, os estacionamentos que precisam ser construídos. Não há estacionamentos no aeroporto de Lisboa. Com a chegada dos 330-900, nós estamos com dificuldades operacionais incríveis. Há dias que nós não conseguimos tirar os aviões do hangar porque não tem espaço nos estacionamentos. É importantíssimo começar a obra e o fecho da pista para que possamos ter estacionamento no aeroporto, e a construção de portas de embarque para que a conexão seja viável em Lisboa. As obras associadas ao investimento em navegação aérea vão melhorar a pontualidade da TAP em 20 pontos percentuais, e a gente estima também com isso que a partir de 2020 a TAP pode continuar a crescer 1 milhão e meio de clientes, entre 1 milhão e 1,5 milhão de clientes por ano, que nós só conseguimos crescer mais um ano.
né, se não houver os investimentos em infraestrutura. Ainda este ano, o grupo quer contratar 500 trabalhadores, entre os quais 120 pilotos, até porque em 2018 a frota cresceu, passando de 88 aeronaves em 2017 para 92 e foram lançadas 17 novas rotas nos últimos 18 meses. Os esforços, no entanto, estão totalmente voltados para melhorar a posição no ranking da Star Alliance. Nós somos obcecados por satisfação do cliente. Há um comitê do cliente semanal na TAP, que avalia tudo o que acontece com os clientes. Nós recebemos mais de 500 mil respostas por ano. A gente não mede mais a TAP porque um amigo falou que isso está ruim ou que está bom. Nada substitui fatos e dados na TAP mais. A voz agora na TAP é a voz do cliente, é a voz de 500 mil clientes que avaliam a TAP anualmente. Importante entender isso. Quem paga as contas da TAP são os nossos clientes. E se a gente não os atende bem, eles não voltam. E o investimento no centro de atendimento, de modo a melhorar o tempo de espera das chamadas, bem como uma melhoria das refeições servidas a bordo, muito mal avaliadas anteriormente pelos clientes, sobretudo em médio curso, tem levado a que o indicador de satisfação dos clientes aumente 20 pontos ao ano, estando atualmente acima dos 40 pontos, com o objetivo de chegar aos 70, normalmente alcançados pelas melhores companhias aéreas do mundo. O primeiro-ministro de Portugal afirmou não ter nenhuma referência negativa sobre o investimento chinês em empresas portuguesas como a EDP. António Costa vincou que aquela capital cumpre as regras de idoneidade das companhias. O primeiro-ministro assinalou que o investimento chinês em Portugal é uma pequena parcela do investimento chinês do conjunto da Europa. Estas declarações de António Costa foram proferidas durante o Conselho Europeu de Primavera. A experiência que nós temos é uma experiência bastante positiva de investidores que atuam de acordo com o respeito estrito da legislação vigente em Portugal, que cumprem as regras de idoneidade são exigíveis nas atividades em que desenvolvem e que creio que não temos nenhuma razão para apontar não temos nenhuma referência negativa a fazer ao trabalho que desenvolvem. O primeiro-ministro português afirmou que Portugal segue com atenção as suspeitas de espionagem chinesa em equipamentos móveis de quinta geração 5G, mas António Costa salientou que as suspeitas não dependem da marca do telemóvel ser ou não escutado. Há um entendimento aqui geral de que deve haver uma troca de informação relativamente a essas matérias. Há vários países que têm feito investigações aprofundadas sobre essa matéria. A mais recente foi a Alemanha, concluiu que não havia nenhuma razão para impedir a participação da Huawei no processo de contratação da rede 5G. Portugal naturalmente segue esse tema com toda a atenção, tendo em conta que a Altice e a Huawei assinaram um acordo de cooperação. Até este momento, quer a Anacom, quer o Centro Nacional de Cibersegurança, não deram qualquer indicação de que houvesse um risco diferenciado por parte desta operadora relativamente às demais. Há uma prática normal que está recomendada, é que os funcionários públicos que têm telemóveis de serviço devem utilizar aqueles que são fornecidos pelos serviços e não por qualquer outra entidade. O presidente do PSD, Rui Rio, acredita que a lei da paridade poderá ser necessária no futuro. Esta lei visa garantir a representação masculina das listas eleitorais, tendo em conta a evolução natural da sociedade. A lei da paridade que foi agora aprovada, não altera radicalmente aquilo que já existia, tem de se cumprir na mesma regra do 2-1, não pode haver 3 pessoas do mesmo sexo seguido, portanto 2-1, mas depois no fim nenhum nem homem nem mulher podem ter menos de 40%, no fim. Portanto, não altera muito, é mais um pequeno passo, um pequeno ajustamento. Eu acho que não, eu espero que não, ou seja, ou melhor, vou-lhe responder de uma forma diferente. Eu acho que se calhar a lei no futuro poderá ser necessária, mas exatamente no sentido inverso àquele que temos hoje. Se nós olharmos, já não é para as próprias universidades hoje, é já para
para, digamos, a quantidade de estudantes que já há alguns anos vêm saindo das universidades, onde ponderam as mulheres. Portanto, eu dá-me a ideia que é uma evolução natural da vida, da sociedade, que isto vai tender naturalmente para esse equilíbrio. Portanto, no limite, daqui por uns anos, se a lei prevalecer, vai ser com intuitos ao contrário, se calhar. Em Portugal, resultados da obra na Alameda, onde passava o comboio, já começam a notar-se em Espinho. Segundo a autarquia, a obra deverá estar concluída em 2020. Estimada em 12,5 milhões de euros, a requalificação do canal ferroviário de Espinho deverá estar concluída em 2020, isto segundo a autarquia. As obras arrancaram em novembro de 2017 e incluem passagens de nível, novos edifícios, praças, recursos paisagísticos e ainda infraestruturas de lazer e comércio. Tornará certamente Espinho uma cidade ex-libris não apenas do norte do país, mas de Portugal, e uma referência também a nível internacional. Vai ter uma intervenção muito forte, muito vincada na parte mais nobre, no coração da cidade. Eu chamo-lhe uma Boulevard da Jardinada. Será a nossa sala de visitas de Espinho, não apenas um ponto de encontro para os espinhenses, mas também para receber todos aqueles que chegam a Espinho para fazer turismo, para passear e para se divertir. Esta requalificação abrange uma área de 113 mil metros quadrados ao longo dos terrenos que ficaram desocupados desde que a linha ferroviária do Norte passou a circular no subsolo em 2008. A concepção da nova sala de visitas da cidade de Espinho abarca também o edifício Progresso, com arcadas abertas a peões e ciclistas. A ideia sempre foi criar duas grandes entradas na cidade, tanto a norte como a sul, pautado por dois edifícios icónicos que transmitam uma ligação pedonal entre esses dois mesmos edifícios. Portanto, a norte, que como há pouco estivemos, temos a zona da ponte pedonal, portanto, que vai voltar novamente as pessoas a poderem circular no sentido nascente, poente, sem ter que dar a volta ao centro da cidade. E depois a sul, este edifício que estamos aqui atrás, que é o edifício cultural, que marca a entrada norte-sul da cidade. Estão a decorrer ainda escavações para a criação de 400 lugares de estacionamento subterrâneo. Os azulejos que recriam antigos cenários de Espinho não vão poder ser preservados, mas a Câmara diz que os desenhos foram salvos para réplica futura noutros espaços da cidade. O Vaticano condecorou na terça-feira mais 2 padres timorenses com a medalha Pro Ecclesia et Pontifice. Esta condecoração representa um sinal de bondade e amor do Papa Francisco à Igreja e ao povo de Timor-Leste. O padre Francisco Tavares e o padre José Alves Martins receberam a medalha Pro Ecclesia et Pontifice pelo representante do Vaticano em Timor-Leste, o Monsenhor Marco Esprisi. Na cerimônia, fez-se acompanhado pelo bispo de Diocese de Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva. O Monsenhor Marco Esprisi referiu ter sido a primeira vez que religiosos timorenses receberam uma condecoração por parte do Vaticano. Esta atribuição simboliza a bondade e o amor da Santa Sé à Igreja e ao povo timorense. Salientou ainda o facto de poucas pessoas no mundo terem recebido esta mesma condecoração. Primeira vez que na história de Timor-Leste, esta condecoração pontifícia, que é muito importante, foi dada a pessoas de Timor-Leste. É um sinal da benevolência, do amor, da comunhão do Santo Padre, Papa Francisco, para a Igreja de Timor-Leste, não apenas para a Igreja, mas também para todo o povo, toda a querida nação de Timor-Leste. Vocês sabem que pela Santa Sé, pelo Vaticano, Timor-Leste sempre foi importante. Este é um sinal a mais de encorajamento para caminhar rumo ao progresso integral desta sociedade, de cada pessoa, especialmente dos mais pobres, dos mais necessitados, a quem este Padre Tavares e os outros deram a sua vida. Já o bispo de Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, no seu discurso, congratulou-se com o representante do Vaticano por ter dado reconhecimento aos 2 padres. Este reconhecimento deve-se à sua dedicação à Igreja durante cerca de 40 anos. Apreciação e gratidão, sincera gratidão ao representante do Vaticano, especialmente no setor de Timor-Leste, por este reconhecimento e apreciação pelo trabalho dos nossos pelos padres e missionários que trabalham aqui em Timor-Leste.
Recorda-se que no dia 19 de março, a Madre Maria Chioda, FDCC, Padre Elísio Locatelli, SDB, e Padre Francisco Barreto tinham recebido a mesma medalha de condecoração na Catedral Dili. Um ano após candidatar a Morna a Patrimônio Material da Humanidade, Cabo Verde divide-se entre a recolha de apoios e a preparação de eventos. Exemplo disso é o espetáculo na Unesco, em Paris. É um trabalho de bastidor, que, claro, que não pode ser revelado, atendendo a complexidade e, se me permite o termo, ao próprio secretismo que uma candidatura desta natureza... Mas irão ser revelados esses nomes? Sim. Posteriormente teremos oportunidade publicamente, não é? De dizer os nomes, não só dos países amigos que estão por detrás deste processo, mas também de outras instituições e particulares que, de uma forma muito árdua, têm acompanhado este processo. Poderia, é-me permitido aqui revelar, por exemplo, o trabalho, até a entrega do dossiê, que Portugal teve apoiando de uma forma direta com um expert que nos ajudou aqui na montagem do processo, até a entrega do dossiê. O passo seguinte à entrega do dossiê, como disse há pouco, ainda não nos é permitido revelar. Há duas estratégias que começamos a implementar já este ano. A primeira tem a ver com uma estratégia mais técnica, que é a implementação da Agenda Morna. A Agenda Morna não é nada mais, nada menos que a operacionalização do plano de salvaguarda que consta do dossiê de candidatura, ou seja, as atividades com as escolas, com a comunidade morna, refiro-me, por exemplo, aos artistas, às casas de música e não só, mas também aqui criando vários pontos e circuitos relacionados com a morna. Por exemplo, apoiando iniciativas das câmaras municipais na criação de centros de interpretação ligada à morna, Casa da Morna, mas também um circuito tematizado, por exemplo, à volta da Cesária Évora, Manuel de Novas e outros grandes intérpretes e compositores da morna. São atividades previstas aqui, como disse, no quadro da Agenda Morna, a ser implementado a partir deste ano, e em paralelo há todo um trabalho de diplomacia cultural, já devidamente encaminhada por parte do Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, envolvendo o máximo possível os países, não só da comunidade, ou das várias comunidades a Cabo Verde pertence, mas também, como disse, a quem decide, que é um comitê muito restrito, né? E que, se a mensagem não for muito bem trabalhada, muito bem encaminhada, poderemos ter esse risco de insucesso, mas isso está fora de qualquer pensamento, está fora de qualquer cogitação. No quadro da Agenda Morna há algumas ações de charme, se me permite o termo, a serem implementadas fora de Cabo Verde. O Sr. Ministro já avançou com uma proposta que se vai efetivar já no próximo mês, que é o de levar um grande concerto ali na sede da Unesco em Paris, precisamente com o fito de sensibilizar, de levar em primeira mão esta essência da alma cabo-verdiana ou da cultura cabo-verdiana, que é a morna. O investimento de 7 milhões de euros realizado no âmbito da rede de judiarias de Portugal constitui para a Diretora Regional de Cultura do Centro uma mais-valia para o desenvolvimento da região. É uma das paragens da Rota Judaica em Portugal. O memorial aos refugiados e ao cônsul Aristides de Sousa Mendes, em Vilar Formoso, só abriu portas em agosto de 2017, mas é já um bom exemplo dos resultados de uma iniciativa turística e cultural que pretende trazer mais vida ao interior do país. Somos um museu recente, por isso ainda não muito conhecido no mercado turístico, mas já conseguimos captar algum, nomeadamente excursões, escolas, universidades, investigadores, professores, ou um pouco de tudo. Sim, é para esbater a interioridade. Portugal tem este problema, o interior está a envelhecer, está a ficar despovoado, e são iniciativas ligadas, não só estas, mas as iniciativas ligadas ao turismo, de tentar interligar e dar mais valias, tentando atrair com isso mais visitantes para o território.
É com a ligação entre os equipamentos e a parte económica da hotelaria, da restauração, que poderemos dar a volta ou pelo menos minimizar esta avalanche de despovoamento. Numa região que tem problemas que estão absolutamente identificados do ponto de vista da desertificação dos territórios, do ponto de vista da redução, inclusivamente, ou do aumento das faixas etárias e, portanto, da redução de jovens, a criação deste tipo de oportunidades de negócio pode vir a revelar-se no futuro. Aliás, penso que já está a revelar neste momento como uma mais-valia absolutamente determinante para o desenvolvimento da região. O programa Rotas de Sefará, de valorização da identidade judaica portuguesa no diálogo de culturas, permitiu reorganizar o património relacionado com a presença judaica no país. O projeto desenvolveu-se entre 2014 e 2017, mas pretende ir mais além. Isto liga-nos numa grande rede global com os Estados Unidos da América, por exemplo, portanto, não apenas com países europeus, mas com países na América do Norte e até mesmo na América do Sul. Mas há de facto outras parcerias que poderão vir a ser potenciadas, nomeadamente com Espanha, que também tem uma rota de judiarias, uma rede de judiarias, também desenvolveu um projeto neste sentido. Portanto, há um caminho óbvio de internacionalização que vai ser feito, como é evidente, mas há também investigação a ser aprofundada, desenvolvimento de outros estudos para abrir potencialidades e para abrir outro leque de oportunidades dentro da região. A medida permitiu um investimento de 7 milhões de euros e teve uma execução superior a 95%. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!